Iniciemos então mais uma aula de farmacologia, agora com o tema segurança na administração de medicamentos. Talvez pareça estranho enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal a um paciente. É uma fala de Florence, lá de 1859, e que se faz presente até os dias de hoje. Quantas vezes nós presenciamos, nós testemunhamos ou nós temos notícia de alguém que foi para um hospital e lá desenvolveu um quadro pior do que o que estava, né, quando deu entrada. Quantas vezes a gente ouve falar de alguém que foi ao hospital e que lá teve complicações que não eram para ter, através das quais aquele paciente evoluiu para o óbito. Então, gente, o primeiro dever da gente em ambiente de saúde é primo non nocere. Primeiro, não cause dano. Hipócrates, lá antes de Cristo, ele falou isso. Né? É a gente causar o benefício, promover o benefício ao paciente com a segurança de não causar mal. Certo? Então, é um princípio, é o da não maleficência. Promover a beneficência sem causar dano, sem causar mal. E isto é primordial se tratando de fármacos, né, aqui na nossa disciplina de farmacologia, visto que os fármacos buscam interagir com o organismo. E essa interação pode ser inadequada caso a administração desses medicamentos seja inadequada. Então, se tratando de fármaco, é necessário que haja segurança na administração dos mesmos. Olha só que interessante, isso aqui foi em Berlim, lá em 1998, através de algumas análises estatísticas, ele chegou a essa conclusão, que a probabilidade de morte em pacientes hospitalizados provocados por erro de medicação é 3 vezes mais alta que as resultantes de acidentes automobilísticos e muito mais alta do que morrer em um acidente aéreo. A gente pergunta, poxa, quem é que sobrevive de acidente aéreo? Né? Luciano Huck e Angélica, eu acho que são umas exceções, né? Algumas das exceções saíram quase que ileso ali daquela queda do teco-teco que eles estavam. Mas, olha só, gente, é difícil acontecer um acidente aéreo. Quando acontece, o índice de morte é gritante, né? Sobreviver a um acidente aéreo é muito difícil. Mas Berlim fala aqui que muito mais difícil ainda que sobreviver de um acidente aéreo é sobreviver diante de um erro na administração de medicamento. E daí que cabe a gente uma certa responsabilidade maior ao lidar com os pacientes frente à necessidade de administração desses fármacos. Porque uma dose errada, um medicamento errado, um horário errado pode comprometer o estado clínico do paciente e ao invés de nós, com nossa assistência, promover o benefício, podemos causar o malefício a esse paciente e até mesmo o óbito. O COFEM, né, ele, nas suas diretrizes, no seu código de ética para a atuação dos profissionais de enfermagem, ele discorre, né, sobre o exercício da enfermagem livre, né, de danos decorrentes de imperícia, negligência, imprudência, e ainda coloca como nossa responsabilidade manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos, né? Inclusive, abrangendo isso aqui, existe o conhecimento sobre a administração de fármacos. Nós, na matéria de farmacologia, nesse espaço que nós temos, nessa carga horária que nós temos, não temos condições de tratar fármaco por fármaco. Né? De modo que na prática profissional, possivelmente vocês venham se deparar com algum fármaco, vão ter noções excelentes de farmacologia para se debruçar frente à ação daquele fármaco, certo? Noções de farmacocinética, farmacodinâmica, janela terapêutica, enfim. Mas é uma responsabilidade de todos nós, ao nos deparar
com algo que ainda não foi do nosso conhecimento, nós buscarmos estar atualizados sobre aquele conhecimento daquele determinado fármaco. Veio à tona, em tempos de pandemia, a cloroquina, hidroxicloroquina, dentre outros medicamentos, que por muitas vezes nas abordagens de farmacologia não é tratado desse fármaco, mas a atuação profissional requer que o profissional que esteja ali naquela linha de frente do cuidado, ele esteja atualizado sobre a administração deste medicamento, para que haja segurança na administração dos mesmos. Então, olha só o que o COFEN ainda traz. Traz como proibição lá no seu artigo 30, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Então, é obrigação da gente conhecer a ação da droga, daquele medicamento que a gente está administrando, e conhecer os possíveis riscos envolvendo a administração dos mesmos, certo? Então, debruçando um pouquinho sobre essa parte deontológica, né? O que seria negligência? É deixar de fazer, deixar de tomar uma atitude, né? Apresentar uma conduta, deixar de apresentar uma conduta esperada para aquela situação. Né? Então, por exemplo, aqui na negligência, né? Deixar de administrar o medicamento quando era para administrar o medicamento. Né? A pessoa sabe que deveria fazer, sabe até como fazer, mas prefere tomar outras decisões no momento, se envolver em outras atividades no momento. Certo? Então, isso aí é caracterizado como negligência. Imprudência é agir sem cautela, né? Sem nem saber se era aquela dose mesmo, se era aquele medicamento mesmo, vai lá e... Né? E quando vai ver, errou até a via de administração do medicamento. Então, tem que ter o cuidado nessa administração para que seja prudente. Deve-se buscar a perícia para administrar também as drogas, os medicamentos. Imagine só, gente. A perícia diz respeito à aptidão, certo? Ao saber o que está fazendo. Se a pessoa, por exemplo, busca um acesso de uma administração de uma droga através da via intramuscular e realiza a inserção da agulha sem aspirar antes de administrar o medicamento, ele troca de via de administração, né? Possivelmente troca, caso o bisel da agulha esteja em uma veia. Então, deixa de ser via intramuscular e passa a ser via endovenosa. O que é isso? É inaptidão para administrar o medicamento pela via intramuscular. Então, precisamos ser peritos no que estamos fazendo. Né? Temos uma prática adequada, científica, segura, com sapiência a respeito do que faz. Para evitar justamente os eventos adversos relacionados à administração de medicamentos, né, que causam prejuízos ao indivíduo. Né? Evitarmos os erros de medicação. E também calcularmos as reações adversas que podem estar sendo causadas frente à administração desses medicamentos. Diante da possibilidade de diversos erros na administração de medicamento, o que o Corém fez? Ele estabeleceu 5 certos para serem seguidos pelos profissionais para garantir que esse medicamento seja administrado de maneira segura. Então, quais são esses certos? Medicação certa, no paciente certo, na dose certa, através da via certa, no horário certo. Então, a pessoa seguindo esses 5 certos aí, ele vai ter uma segurança da administração de medicamento de uma maneira correta, certo? Nem tanto. Existem, por exemplo, erros de prescrição, erro de dispensação, diversos outros erros que não são filtrados através desses 5 certos. Então, ainda que a pessoa obedeça esses 5 certos, ele pode estar, por exemplo, administrando um fármaco vencido. E aí, como é que fica? Então, a gente vê que existe a necessidade da criação de outros certos, e assim o Corém fez. Ele, além desses 5 certos, ele colocou lá em 2013, né, o registro certo, a ação certa, com a forma farmacêutica correta e o monitoramento correto desse paciente. Através desses certos aqui, a gente vai estar debruçando ainda nesta aula. Então, gente, cliente certo.
A gente precisa garantir de que aquele paciente com quem estamos lidando é o paciente correto frente àquela administração, aquela prescrição para a administração do medicamento. Mas como é que a gente vai certificar que aquele paciente é o paciente certo? É estabelecido que a gente utilize pelo menos 2 identificadores, como, por exemplo, confirmação do nome do paciente e confirmação da data de nascimento. A pessoa ainda pode confirmar nome do paciente, nome da mãe completo, né? Confrontar essa informação verbalmente. Então, bom dia, senhora Letícia. Meu nome é Moab, sou enfermeiro da unidade. Vim agora administrar esta medicação de horário. Me confirma seu nome completo, data de nascimento, ou então nome da mãe completo também, para me certificar de que, através da verbalização desse paciente, de fato eu esteja diante do paciente correto, né? Então, basta haver a confirmação verbal? Não. Até porque alguns pacientes podem não estar conscientes naquele horário. Não está acompanhado do acompanhante, ou o acompanhante também pode servir, né, da utilização desse identificador. Me confirma o nome dela completo, caso ela não esteja consciente, não esteja acordada, caso esteja em estado comatoso. Então, a gente pode também confirmar esses dados com o acompanhante. Mas só a confirmação verbal? Não. Confirmar também na pulseira de identificação do paciente. Vou dar um exemplo aqui clássico. Quando a gente vai em um laboratório de análises clínicas para fazer um exame ali de sangue, certo? Uma análise ali no sangue da gente. Que a gente faz ali o cadastro, a gente chega lá dentro para a coleta de sangue. Percebe que a profissional lá da coleta, né, a flebotomista, ela pede para a gente o nosso documento oficial com foto, que é justamente um documento oficial que garante de que a gente é a gente mesmo. Então, ela, além de perguntar nosso nome completo, data de nascimento, me forneça seu documento, ela vai lá e confronta os dados verbalizados com o documento de identificação. É um filtro que se tem para garantir de que aquela amostra está sendo coletada do paciente certo. No ambiente da saúde, no ambiente hospitalar de internamento, na UTI, enfim, a gente está diante do documento oficial com foto daquele paciente, o paciente está lá aportando, né, o seu documento de oficial com foto, ela está fornecendo para a gente? Não. Mas ele vai estar com um documento oficial emitido pela instituição hospitalar, que é o quê? É a pulseira de identificação, que vai estar acompanhando o paciente em todo o seu período de internamento. Então, confirmou aquele nome completo, data de nascimento, vai lá na pulseira e verifica se aqueles dados estão de fato corretos, certo? Ainda, gente, diante de paciente certo, por vezes a gente se depara com 2 pacientes com nome idênticos em uma mesma enfermaria, em um mesmo quarto. Quantas Marias existem? Quantas Marias com sobrenome Silva existe? Souza existe. Mesma coisa, né? Quantos Josés existem por aí no Brasil, né? Na nossa realidade brasileira, né? O nome Maria, José, João, né? Assim como lá na Arábia, né? Quantos Mohammeds existem? Então, deve-se evitar que esses pacientes com nome idênticos fiquem no mesmo quarto, né? E ainda evitar que esses pacientes fiquem sob cuidados de um mesmo profissional, porque o profissional pode se equivocar e trocar. Tinha 2 Marias da Silva. A única coisa que diferenciava era a data de nascimento, daí a importância da gente certificar tudo correto. Mas diante de uma rotina, o profissional pode se equivocar, pode nem entender o que o paciente está verbalizando ali e tal, e quando vai ver, administrou errado. Então, evitar que fique com o mesmo funcionário para não haver troca de cuidados. Dentre os cuidados a serem fornecidos está o da administração de medicamentos, né? Medicamento certo. Então, a gente deve conferir sempre no rótulo do medicamento se aquele medicamento é o correto. Então, não olhar apenas a aparência do frasco, a aparência do comprimido, da apresentação, enfim, não, a gente tem que ler. E um cuidado a ser seguido em ambientes da saúde é o seguinte:
Quando um cidadão ele vai até uma farmácia, ele compra uma cartela fechada. Ele compra ali, né, uma cartela fechada de medicamentos. Então tem lá 10 comprimidos. No verso da cartela tem lá o nome completo do medicamento, a dose do medicamento, a via, tudo certinho. No ambiente hospitalar, o que a farmácia faz? Ela vai lá e recorta um comprimido e fornece ele de maneira separada para o posto de enfermagem. Qual é a obrigação que a farmácia tem? É de criar um rótulo para esse único comprimido. Porque quando ele recorta aquela cartela, não vai caber o nome completo do medicamento. Ele recortou ali não vai ter todas as informações corretas que veio da indústria. Então faz parte, é a obrigação da farmácia criar um novo rótulo para que identifique corretamente esse comprimido que chegou ali separadinho. Nesse rótulo tem que ter o nome do medicamento completo, tem que ter a dose e tem que ter a via de administração, além da validade lote também, certo? Tudo isso aí para garantir que a gente esteja diante do medicamento correto a ser administrado para esse paciente. Averiguar alergias, né? Certificar de que o paciente não é alérgico, não somente ali ao Buscopan, é alérgico a Buscopan, tal. Busque o que contém o Buscopan. Por exemplo, além da escopolamina, o Buscopan tem a dipirona e muitas pessoas são alérgicas à dipirona. Né? Então, busque ali a verificação se o paciente não é alérgico a nenhum dos compostos daquela fórmula, para estar garantindo que você está administrando o medicamento certo para a pessoa certa. Forma farmacêutica certa. Então, verificar, por exemplo, a compatibilidade de formas farmacêuticas que foram prescritas. Vai lá o médico na prescrição, vai lá, coloca lá comprimido via oral, o paciente está entubado, o paciente está inconsciente. Né? Existe compatibilidade de via de administração frente àquela forma, né? Existe compatibilidade de forma farmacêutica para ser administrada para aquele paciente? Não. Então, precisamos ter a forma farmacêutica correta para se administrar pela via certa também, certo? Verificar se a via de administração prescrita é tecnicamente recomendada para administrar aquele medicamento naquele quadro daquele paciente, né? Então, o paciente com, por exemplo, problemas gastrointestinais que iriam estar comprometendo a absorção deste fármaco. É mister a gente utilizar dessa via de administração? Não, né? Visto vai haver variação na absorção deste fármaco. Então, a gente pode chegar e estar dialogando com a equipe multiprofissional para estar adotando a melhor via de administração desse medicamento. Então, cuidado, gente. Ainda sobre erros mais grotescos no tocante à via de administração de medicamento. Um fármaco que era para ser administrado via oral, a pessoa vai lá e na veia do paciente. É grotesco, certo? Mas acontece. Então, certifique-se que diante daquele fármaco você está administrando pela via correta. Lembrando que via de administração é obrigação, vindo da farmácia já identificado com a via de administração que precisa ser seguida para a administração daquele medicamento. Certo, gente? Horário correto. Então, a gente viu na farmacocinética a importância de se obedecer a hora correta para manter a concentração desse fármaco dentro da janela terapêutica. Né? Atrasos ou antecipações desses horários pode comprometer a concentração desse fármaco no organismo, né? E prejudicar tanto devido à toxicidade quanto a uma exacerbação de exigência, por exemplo, do fígado desse paciente que vai ter que processar todo aquele fármaco. Então, precisamos administrar em horário correto. Antecipação, caso haja necessidade, ou atraso na administração, deve ser dialogado com a equipe, certo? Às vezes a gente tem 5 pacientes com aprazamentos
que aconteceram para o mesmo horário de administração. Um só técnico vai ter condição de administrar os 5 pacientes, obedecendo todos os certos da administração, exatamente naquele horário e em ponto? Não. Então, por exemplo, tem 5 pacientes, todos os 5 têm medicamento para ser administrado às 14 horas. Né? O técnico de enfermagem não vai se desdobrar em 5, mas qualquer antecipação ou atraso de alguns minutinhos, dialogue com a equipe, vê o que pode ser feito diante daquela situação. Dose certa. Atenção, né, em todos os certos, precisa ser dispensada a atenção para garantir a certeza de que está fazendo certo. No tocante à dose, deve-se verificar com cuidado as vírgulas, os pontos, os zeros, as unidades de medida, para garantir que está administrando a dosagem certa. Então, uma coisa são 1 grama, outra coisa são 10 miligramas. Né? Então, grama para miligrama, tudo isso aqui difere, né? ml, decilitro, são unidades de medidas distintas. Grama, unidades internacionais, ou então ml, unidades internacionais, são todas unidades de medidas distintas, que precisam ser olhados com cuidado. Né? Ainda que no ambiente hospitalar, a gente não use colher de chá, colher de sopa, né, para estar medindo ali a quantidade de fármaco a ser administrado. Né? Uma colher de chá pode diferir de uma casa para outra, de uma residência para outra. Uma colher de sopa de uma residência pode ser maior que a do outro. E aí? Haveria essas variações. Porém, no ambiente hospitalar a gente não tem isso. Mas pode ter outros erros, outras falhas que culminem a administração errada do medicamento. Né? Como, por exemplo, não conferir ali corretamente a velocidade do gotejamento que está fluindo para aquele paciente. Então, cuidado também com os cálculos a serem realizados para garantir de que a dosagem desse medicamento está sendo administrada de maneira correta. Né? Tem que ter precisão ali nos cálculos, é algo que exige atenção de nossa parte, domínio, inclusive, desses cálculos, que não é complexo, mas requer atenção de nossa parte. Certo? Então, olhe direitinho, gente. Olha só, por exemplo, dimorf, sulfato de morfina, são as duas. Mas olha só, a diferença é de 5 vezes maior a concentração deste fármaco nessa ampola aqui do que nessa. Então, se não tiver atenção quanto à concentração desse medicamento, a pessoa pode puxar 1 ml daqui, equivale a 5 ml daqui. Olha só, que terrível seria a administração de se fosse, por exemplo, prescrito 0,2 miligramas, certo? 1 ml dessa ampola aqui seria suficiente, um único ml. Mas se a pessoa puxar 1 ml dessa aqui, ela vai estar administrando 5 vezes mais do que foi prescrito. Então, cuidado, atenção a olhar o rótulo para não errar a dose do medicamento a ser prescrito. Registro certo. Então, tá lá, o indivíduo está administrando a medicação certa, no paciente certa, na via certa, na forma farmacêutica certa, no horário certo, fez tudo certo, mas não fez o registro correto. Aí o colega vai lá e olha lá na evolução, no prontuário do paciente, vixe, faltou a administração desse medicamento ali, meu colega falhou, foi tomar café e não administrou esse medicamento, vai lá e administra em duplicidade. Por quê? Porque houve falha no registro daquela administração. Então, gente, administrou o medicamento, registrou. Registra o horário que administrou, registra a aceitação daquele paciente, se houve outros efeitos colaterais, registra, justifica certinho se adiantou um pouco, se houve cancelamento, se tem desabastecimento da unidade para a administração desse medicamento e, claro, se também o paciente recusou frente à necessidade de administração daquele medicamento, certo? Então, o registro correto, ele envolve tanto a segurança do paciente, do nosso cliente, quanto também a continuidade desse cuidado. Orientação certa. Então, a orientação, gente, diz respeito tanto à nossa orientação para com o paciente. Então,
eu estou aqui administrando o Dimorf, para aliviar esse sintoma de dor que a senhora está sentindo, né, decorrente do seu problema, estou administrando em tal dose. Enfim, explica tudo certinho para o paciente, orientando corretamente o paciente. Mas é somente o paciente que precisa estar bem orientado quanto aos efeitos colaterais, que pode sentir, qualquer coisa você me chama? Não. A gente também precisa estar bem orientado. Então, é uma via de mão dupla. Diz respeito tanto à orientação correta do nosso cliente, quanto também nós estarmos devidamente bem orientados para a administração dos mesmos. Certo? Qualquer dúvida deve ser esclarecida antes de administrar a medicação. Certo? Pode buscar essa orientação com o prescritor, com o farmacêutico, com o enfermeiro, mas não administre na dúvida. Eu sempre levo para as turmas um exemplo que eu testemunhei certa vez em um pronto-socorro de uma unidade aqui de Vitória da Conquista, no qual o médico prescreveu Canaquion pela via endovenosa. A gente não conhece o Canaquion, gente, é a vitamina K. A gente não conhece a administração desse fármaco pela via endovenosa. Geralmente é pela via subcutânea, assim como a insulina. E aquela enfermeira chegou e contestou o médico, ligou para a farmácia, buscou orientações e ela não chegou à conclusão de que aquela via era uma via segura para administrar. E o médico ainda continuou teimando com ela, falando que era para administrar pela via endovenosa o Canaquion. O que ela fez? Buscou um acesso venoso, deixou lá bonitinho, puxou o Canaquion em uma seringa e falou: toma aqui, doutor, tá aqui. Se o senhor quiser, o senhor vai lá e administra no meu lugar. Mas eu não administro, porque eu não tenho certeza de que essa via é correta para a administração desse fármaco. Eu não tenho orientação suficiente para utilizar essa via. O médico foi lá, administrou, né, deu tudo em paz, foi tudo correto. De fato, o Canaquion pode ser administrado pela via endovenosa. Só que aquela enfermeira está de parabéns porque ela não administrou na dúvida. Ela buscou a orientação correta, ela fez tudo correto para administrar na via certa, ela buscou a orientação, né? Enfim, estava de parabéns, ficou de parabéns. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas todos nós somos obrigados, no ambiente da saúde, a agir com cautela, com cuidado, com consciência do que estamos fazendo, certo? Então, gente, no tocante à orientação, é importante a gente orientar bem o paciente, né? Porque alguns medicamentos têm alguns efeitos colaterais. Então, a gente administra falando, caso você sinta tais e tais sintomas que são comuns, caso você sinta que há um inchamento dos lábios, das pálpebras, sentir algum formigamento, frente à administração, por exemplo, de um AINES, de um anti-inflamatório não esteroidal, como, por exemplo, a dipirona. Às vezes o paciente ele não era alérgico, mas ele desencadeou uma alergia naquele momento, e ele pode cursar com esses sintomas. Então, através dessa orientação, você chega e fala para o paciente, caso você sinta, você me sinalize. O paciente está bem orientado. Ele vai ser um importante filtro, uma importante barreira para impedir que agravos venham a acontecer a ele mesmo. Então, oriente correto. Esteja bem orientado e oriente corretamente o paciente para que ele também seja contribuinte no processo do próprio cuidado. Monitoramento certo. Não adianta fazer tudo certo e virar as costas para o paciente. Já administrei, já evoluí, já fiz tudo, vou descansar. Não. Tem que acompanhar as reações provenientes da interação do fármaco com o organismo, do organismo com o fármaco. Certo? Observar cuidadosamente, ver se o medicamento está cumprindo os efeitos desejados e se há a evidência de efeitos indesejados também frente à administração daquele medicamento. Certo? Registrar tudo que apareceu, sintomas que apareceram, caso haja sintoma adverso, né, descrevendo a intensidade, a forma, tudo que aconteceu, ou até mesmo algum evento alérgico frente à administração daquele medicamento. Né, registrar tudo corretamente. Considerar sempre o que o paciente está verbalizando, que o familiar, né, não menospreze. Né, está falando aqui, para mim não tem significado. Registre.
coloque aquilo ali tudo em evidência nos registros daquele paciente. Pode ser uma informação útil para alguma análise futura, certo? Então, registrar em prontuário, informar ao prescritor todos os eventos diferentes, né? Tem que ter essa comunicação entre a equipe. Não basta só registrar fiz minha parte. Não, dialogue com a equipe a respeito de tudo que está sendo obtido ali, certo? Então, gente, como eu falei, o Corrente estabeleceu 9 certos. Né? Ele, a princípio, eram 5, depois ampliou para 9. Se a pessoa seguir tão somente esses 9, ele pode ainda errar frente a alguma coisa, no tocante à administração de medicamentos. Como eu já apontei para vocês, por exemplo, a validade, certo? O Corém coloca que a validade tem que ser observada quando a gente está lá observando se o medicamento está correto. Mas isso aí são pormenores que precisam ser segregados, em minha opinião. Então, não deixe de observar a validade do medicamento. Às vezes está lá uma caixinha, né, um medicamento, um frasco, uma ampola que está lá no fundo do armário, da gaveta, lá da farmácia. Né, que o farmacêutico vai lá, lança a mão, te fornece. Na mão você confere tudo certinho, mas vai ver que já estava vencido aquele medicamento e ele não vai ter a ação esperada. Ele já perdeu a estabilidade. Ele pode até comprometer o paciente. Né? Então, confira a validade também deste fármaco a ser administrado. Certo? Prepare de maneira correta. Certo? Algumas medicações que precisam ser diluídas chegam ainda na forma de um pozinho, né, para ser diluído ali para a gente, é porque ele não pode já vir pronto da indústria. Ele precisa ser preparado na hora de administrar, porque senão ele perde a estabilidade. E os efeitos não serão mais os mesmos. Então não adianta chegar e administrar um medicamento que foi preparado 5 horas antes, quando era para ser preparado à beira do leito. Então tem que preparar corretamente essa substância. Tem que certificar de que o ambiente que você está tem um aporte para você administrar de maneira segura aquele medicamento. Eu já atendi uma paciente que ela estava em processo de câncer, de tratamento de câncer, e que a quimioterapia dela precisava ser administrada dentro da UTI, porque ela evoluía para complicações de instabilidade do seu organismo frente à administração da quimioterapia. Então, a quimioterapia precisava ser administrada muito lentamente e assistida intensamente pela equipe. Para qualquer alteração, a equipe que chegar ali conseguir corrigir de maneira adequada, se fosse precisar entubar, enfim, tudo. Para sobreviver, ela precisava da quimioterapia, mas uma quimioterapia administrada de qualquer forma para ela levaria ela ao óbito. Então, deve-se verificar se o ambiente que eu estou é o correto para a administração daquele medicamento, está sendo seguro. Respostas pregressas corretas. Então, verifique. Você já tomou algum esse medicamento na vida? Né? Já tomou o diclofenaco na vida? Teve alguma reação adversa? Algum evento alérgico? Tal? Né? Indague certinho a respeito disso. Aqui eu coloquei na figura o histamine, né? Porque o histamine é utilizado para reverter sintomas alérgicos. Armazenamento correto. Então, alguns fármacos são sensíveis à luz, né? São fotossensíveis, eles perdem a estabilidade quando sob a ação da iluminação. Por exemplo, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? Ele é fotossensível. A adrenalina, noradrenalina são fotossensíveis, precisam ser abrigados à luz, porque a luz é capaz de fazer com que esse fármaco perca a sua propriedade. Alguns fármacos precisam ser administrados sob refrigeração, por exemplo, insulina. Fora do ambiente de refrigeração, ela perde a sua estabilidade, perde o seu efeito. Tem que higienizar corretamente do início ao fim. Não adianta eu querer causar o benefício do fármaco e causar o benefício da infecção frente à administração daquele fármaco. Então, é causar o benefício com a certeza de que o malefício não está sendo causado diante da administração desse medicamento. Tem que ter o respeito, tem que ter a cortesia diante do paciente, certo? Então, o paciente está resistente, né? Ele não quer tomar e tal. Seja educado, é uma pessoa antes de tudo. Né? Não vai ser impondo que a gente vai conseguir os benefícios esperados. Né? Então, tenha um poder de persuasão, de conhecimento, de relacionamento para alcançar os efeitos esperados frente à administração daquele medicamento.
né? Certifique-se de que está tendo um respeito correto para a administração daquele medicamento, EPI correto. Então, os fármacos são voláteis, eles evaporam, a gente inala, então a gente também precisa garantir que a nossa proteção está adequada para manipular aquele medicamento. Se eu estou com óculos, por exemplo, se eu estou com máscara, com luva, a depender da manipulação que eu irei fazer com esse fármaco, certo? Então, por exemplo, eu estou com um comprimido para ser administrado para um paciente que está com a sonda nasoenteral. O comprimido passa pela sonda nasoenteral? Não, ele não passa, mas eu tenho que administrar esse comprimido. O que eu faço? Eu vou macerar esse comprimido, certo? Porém, no processo de maceração, pode voar alguma partícula na mucosa ocular da gente. Então, a gente precisa garantir que está com o EPI correto para manipular de maneira correta aquele medicamento. Eu falei, né, de maceração. Por vezes, nos ambientes hospitalares, na enfermaria, no posto de enfermagem, é disponibilizado ali um pilãozinho daquele que amassa o alho, amassa o tempero caseiro, né? Então, por vezes é disponibilizado esse pilãozinho de alumínio que é vendido em feira lá na farmácia. Mas o correto mesmo é um pilãozinho apropriado como esse para estar macerando esses comprimidos. Então, uma outra certeza é verificar se a gente está diante dos insumos corretos para administrar aquele medicamento. Se eu estou com o equipo correto, por exemplo, certo? Para administrar aquele medicamento que é fotossensível. Não adianta eu armazenar esse medicamento sob proteção da luz e na hora de administrar eu vou lá e pego um equipo transparente que não vai conferir proteção à luz para o ácido ascórbico, por exemplo. Né? Então, esse medicamento perderia a sua propriedade no ato de administrar. Eu preciso ter um equipamento, um equipo, no caso, que seja âmbar, para conferir o abrigo da luz a este fármaco a ser administrado. Se eu não tiver esse equipo, no mínimo, né, a gente tem que improvisar ali, pegar uma fita adesiva e estar envolvendo todo esse equipo para estar abrigando este fármaco da luz. Gente, aqui eu consegui enumerar ainda 18 certos. Vocês têm a capacidade de, no dia a dia, na rotina de vocês, colocarem tantos certos que forem necessários para garantir de que aquele fármaco seja administrado de uma maneira segura para esse paciente, certo? Então, o Corém, a princípio, criou 5, certo? Levantou 5 certos para administração de medicamentos. Depois ele ampliou para 9. Aqui eu consegui colocar 18 para vocês. Tantos outros certos podem surgir no dia a dia profissional de cada um de vocês. Falando em erro na administração de medicamentos, né, então esse caso aqui marcou muito a sociedade brasileira. Gostaria de estar trazendo ele aqui à tona para vocês e que vocês estejam fazendo análises frente a essa administração inadequada de um medicamento, no qual a vaselina foi administrada na veia de uma criança. Olha só. O Fantástico de hoje começa com uma reportagem especial sobre um erro absurdo que custou a vida de uma menina em São Paulo. A auxiliar de enfermagem que injetou vaselina ao invés de soro na veia da criança confessa ao Fantástico. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Como é a formação desses profissionais? Qual é a responsabilidade deles no atendimento aos pacientes? E um levantamento exclusivo revela outros erros grosseiros e fatais cometidos por profissionais de enfermagem no estado de São Paulo. A reportagem é de Valmir Salaro. Tudo que eu tinha, tudo que eu sempre amei na minha vida acabou. Acabou tudo. Pela primeira vez, a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, 26 anos, fala diante das câmeras sobre o erro que marcou sua vida para sempre. Kátia só aceitou dar entrevista com a condição que seu rosto não fosse mostrado por inteiro. O que você vai ouvir agora é a versão dela para os acontecimentos do dia 3 de dezembro de 2010. Kátia conta que trabalhava no Hospital Municipal São Luís Gonzaga, na Zona Norte de São Paulo, havia 1 ano e meio. Naquele dia, ela estava escalada para o turno da tarde. Por volta das 15 horas, a Stephanie deu entrada.
Stephanie Teixeira, 12 anos, tinha sintomas de virose, com mal-estar e vômitos. A enfermeira decidiu levá-la direto para a sala de hidratação, que é onde eu fico. No depoimento à polícia, Kátia informou que foram receitados 2 litros de soro, com remédios e glicose. Stephanie começou a receber medicação e, segundo o auxiliar, logo pareceu mais bem disposta. Ela já estava mais corada, brincando, eu até fui lá, conversei com ela um momento, brinquei com ela. Kátia notou que precisava buscar mais soro para a terceira e última dose e se dirigiu a uma espécie de depósito. Lá, de acordo com o auxiliar, havia um grande armário com 3 divisões. Numa ponta, roupas de cama, na outra, seringas e máscaras. E a parte do meio é só soro. Sempre teve só soro lá? Sempre teve só soro. Então eu agachei, esse soro ele estava na última prateleira. Enfiei a mão dentro do armário, peguei 2 garrafas que estavam uma do lado da outra, voltei para a sala de hidratação, que é onde a menina estava. As garrafas a que Kátia se refere são essas, praticamente idênticas. Quando eu fui colocar as garrafas em cima da mesa, eu olhei uma garrafa e vi solução de reparação. Que é o soro. Que é o soro. E na outra eu olhei, mas eu não vi. Eu acreditei, eu jurava de pé junto que as 2 garrafas tratavam da mesma coisa, de soro. A substância começou a ser injetada em Stephanie. E saí para atender as outras crianças, outras coisas, um monte de coisa que precisa ser feita. Cerca de meia hora depois, segundo Kátia, a mãe de Stephanie disse que a filha não estava se sentindo bem. Mãe, minha boca tá formigando, minha garganta tá formigando. Kátia conta que correu para ver a menina. Aí eu comecei a perceber que ela não estava bem mesmo, então eu saí para chamar a enfermeira e o médico. O médico veio e Stephanie teve uma crise. A boca entortando, o olho virando, a mão, ela fazia assim com a mão, ela fazia assim. E aí o doutor questionou então a medicação que estava correndo. Eu olhei e falei, solução de reparação, pelo aspecto da garrafa, né? Então a gente já conhece. Uma colega de Kátia checou o rótulo da garrafa. Aí ela falou que era vaselina. E aí eu já entrei em desespero, falei, impossível. Stephanie foi levada para a UTI do São Luís Gonzaga e mais tarde transferida para a Santa Casa. Pouco depois da meia-noite, a notícia. Aí foi onde falaram, sua filha faleceu. E aí o mundo acabou. A vaselina que Kátia pegou por engano estava sendo usada no tratamento de uma criança com queimaduras. O líquido oleoso não se mistura com o sangue e causa embolia, ou seja, o entupimento de veias e artérias, comprometendo órgãos vitais. Kátia diz que nunca tinha visto vaselina naquele recipiente. Eu só tinha visto soro naquela garrafa, nunca tinha visto outra coisa, medicação, nada. Auxiliar diz que não tem ideia de quem guardou a vaselina no lugar errado. Você assume a responsabilidade pela morte da Stephanie? Eu acho que foi um conjunto de erros, um conjunto de falhas. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante que meu cérebro desligou, por causa, não sei, por causa de outras coisas que eu tinha na cabeça, outras responsabilidades, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Mas eu acredito que existem outras coisas que colaboraram, assim, para que isso acontecesse. O advogado de Kátia acredita que ela foi induzida ao erro. Pode, 2 coisas idênticas e estar num lugar totalmente inadequado. Deveria, no mínimo, ter uma tarja, uma cor diferente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não existe regra para formato ou cor de embalagem de remédio, apenas para os rótulos. Todos devem estar claramente identificados. No Hospital do Coração,
Centro de referência em São Paulo, a distribuição de remédios é controlada eletronicamente. A gente pega um medicamento, já tem o nome do paciente aqui, e você pega o código de barras e passa. Se de repente não for este medicamento, o sistema vai avisar, então não tem como subir o medicamento errado para o paciente. Esta semana, a Santa Casa de Misericórdia, a entidade responsável pelo Hospital São Luís Gonzaga, anunciou que vai mudar a forma de identificar os remédios nas 39 unidades ligadas à instituição. Mas para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a falha de Kátia não tem desculpa. O profissional que está fazendo o procedimento sabe ler. Antes de medicar um paciente, todo profissional de enfermagem deve seguir a regra básica das 5 certezas. Paciente correto, medicamento correto, via correta, dose correta, horário correto. E quem são os profissionais de enfermagem? Há 3 tipos: o enfermeiro de nível superior, o técnico de nível médio e o auxiliar, que precisa do ensino fundamental e de um curso de 1 ano para exercer a função. Ele existe para prestar cuidados básicos, elementares. A parte de higiene, a parte de sinais vitais simples, a parte de medicamentos simples, curativos simples. Aplicar o soro como Kátia fazia também é tarefa de um auxiliar de enfermagem. Mas, segundo os especialistas da área, as 3 categorias vivem uma combinação perigosa de formação precária, salários baixos e excesso de trabalho. Os profissionais de enfermagem estão tendo 2, 3 empregos. O resultado são os erros que se multiplicam. Nos últimos 12 meses, o Corém Paulista recebeu 356 denúncias contra enfermeiros, técnicos e auxiliares, o triplo da média dos anos anteriores. Tivemos acesso a um relatório com os principais casos investigados pelo Conselho em 2010. Algumas falhas são grosseiras. É o caso de um auxiliar que diluiu por engano um medicamento em cloreto de potássio. O cloreto de potássio é uma das substâncias da injeção letal, usada para executar presos onde vigora a pena de morte e causa parada cardíaca. Em Votuporanga, interior de São Paulo, Dona Aparecida, de 83 anos, morreu na hora, ao receber na veia penicilina benzatina, um antibiótico muito forte. Ela só olhou assim, virou o olho, sabe, já acabou. A técnica de enfermagem deveria ter aplicado a injeção no músculo. Em outro episódio, desta vez envolvendo um auxiliar, um recém-nascido recebeu uma injeção na artéria da mão, quando o certo seria na veia. O bebê teve 4 dedos amputados. E na Grande São Paulo, mais um erro absurdo. Um auxiliar de enfermagem conectou, sem querer, uma mangueira de inalação no braço de Mariana, de 1 ano e 8 meses. O bracinho da menina inchou, rapidinho, inchou que nem um balão, e ela fez assim, ó, e morreu. O diagnóstico, embolia provocada pelo ar no sangue. Em todos os casos citados, os responsáveis foram afastados e aguardam o julgamento do Conselho. Exija sempre que o profissional que vai te atender esteja identificado com crachá, com a fotografia, com o nome legível e a categoria profissional. Se for auxiliar de enfermagem, não permita que ele faça ações que sejam consideradas de risco. Até o dia 3 de dezembro, a auxiliar Kátia Aragaki não tinha qualquer mancha no currículo. Como é que vai ser sua vida a partir de agora? Não sei. Eu ingressei na enfermagem por puro amor do que eu fazia. Eu acreditava que aquilo que eu fazia era vontade. Enfim, pessoal, a gente tira várias conclusões disso aí, de maneira que a gente enxerga como vítima tanto a criança quanto esta profissional que estava ali atuando. A criança morreu, mas a vida dessa profissional nunca mais foi a mesma depois que aquele erro foi cometido, certo? Eu costumo não culpar, né, tão veementemente essa profissional. Eu costumo me colocar no lugar dela e ter a percepção de que talvez eu, no lugar dela, diante de tamanho volume de pacientes para cuidar, inserido naquela rotina,
diante daquele frasco que eu sempre tinha aquele costume de pegar, exercendo tudo cuidadosamente. Possivelmente, em algum momento, eu também poderia pegar aquele frasco ali, achando que se tratava de um soro fisiológico, e na verdade está administrando vaselina na veia de uma criança. Certo? Então, a gente vê que ela foi culpada, foi, mas que também talvez ela também tenha sido vítima. Vítima de uma falha não pessoal, mas de um sistema que já estava falido. Como pode um hospital identificar de igual maneira duas substâncias completamente diferentes, né, abrigando em um mesmo frasco, tendo como única diferença um descrito minúsculo contido ali no rótulo daquela medicação? Na reportagem foi falado assim: poxa, eu não sei como aquela vaselina foi parar naquele armário que só tinha soro fisiológico, só tinha, né, a água para preparação. Então, talvez até a pessoa que se deparou com aquela vaselina que estava sobre a mesa, em algum outro local, né, lançou a mão ali dela e falou: poxa, o que essa água para injeção está fazendo aqui? Deixa eu guardar ela no lugar dela. E quando vai ver, guardou a vaselina naquele armário. Então a gente vê que todo o cenário já estava pronto para um erro, uma catástrofe acontecer na administração daquele medicamento, né, daquele soro fisiológico, que na verdade era uma vaselina. Então, por vezes, mais do que buscar um culpado pessoal, diante de falhas que acontecem na prestação de cuidados a pacientes, mais do que buscar um culpado, é buscar a falha no sistema, para que um dia nós também não sejamos o culpado ali diante daquela administração daquele medicamento, certo? Então, é por isso que Padilha, lá em 2010, ele propõe um modelo do queijo suíço, que é aquele queijo cheio de furinhos, né? Mas perceba só, uma hora é um furinho, outra hora tem a massa do queijo. Uma hora é um furinho, outra hora é a massa do queijo. Imagine aí como um furinho do queijo, eu estou aqui tentando passar um alfinete pelo queijo, certo? Um espetinho através daquele queijo. Uma hora eu me deparo com um furinho, poxa, passa facilmente. Outra hora eu me deparo com a massa do queijo, já é uma barreira para impedir que o espetinho atravesse aquele queijo. Imagine que o espetinho seja um erro na administração do medicamento, né? Então perceba que para evitar que erros vá adiante, a gente precisa criar barreiras, certo? Para impedir que esses erros vá adiante. Quando Padilha ele propôs esse modelo do queijo suíço, é porque ele falava que os erros são considerados mais consequências do que causas, né? Então, não foi ali aquela profissional, a Kátia Aragaki, né, que causou. Na verdade, a atuação dela foi consequência de um erro que já estava presente ali no ambiente. Só estava esperando a próxima vítima daquele erro, daquela falha, né? Então, os erros, né, têm suas origens ligadas predominantemente aos fatores sistêmicos e não à natureza falível do ser humano, né? O ser humano ali, às vezes, só é mais uma vítima. Então, de maneira que um evento adverso ocorre. Quando um evento adverso ocorre, o importante não é descobrir quem cometeu o erro, mas como que aconteceu aquele erro e por que houve falhas nas defesas, né? Por que aquela profissional não conseguiu distinguir uma água destilada para uma vaselina diante daquele momento, né? Então é preciso que a gente crie barreiras para impedir que erros vá adiante. O Corém criou 9. Eu apresentei para vocês aqui mais 9 certos a serem seguidos. Criem tantas barreiras quanto forem necessárias para que não haja falha na administração de medicamentos, para que não ocorra acidentes. Então, gente, por exemplo, nesse modelo aqui do queijo suíço ainda, o medicamento pode ser prescrito errado. A farmácia, na hora de dispensar essa medicação, não pegou esse erro, né? A pessoa que foi armazenar ali
na sala de enfermagem não pegou esse erro. O profissional que foi administrar também não pegou esse erro. Quando vai ver, provocou acidente. Todos respondem. Inclusive o profissional responsável pela administração, que somos nós, da enfermagem. Olha só o que Hilson, lá em 2000, verbalizou. Em vez de serem os causadores de um acidente, os profissionais tendem a ser os herdeiros dos defeitos do sistema. A parte deles é comumente adicionar um toque final à mistura letal, cujos ingredientes já estão todos cozinhando há muito tempo. Então o caldeirão está ali prontinho. Caldeirão letal. Certo? A única coisa é que um profissional ali pode se tornar vítima e errar só adicionando um toque final àquela mistura que estava toda prontinha para alguma catástrofe acontecer. Né? De maneira que os comportamentos dos profissionais são muitas vezes influenciados e restringidos pelo ambiente de trabalho que o cerca e pelas rotinas organizacionais. Então, às vezes, é rotina de organização fazer um contingenciamento de despesa e colocar menos profissionais para estar atuando ali diante daquela tamanha demanda. E aquela rotina maluca, corrida, pode levar a um profissional, um dos melhores profissionais, a cometer um erro e colocar em xeque a sua própria carreira. Então, diante da percepção que cada um de vocês possa ter, né, da possibilidade de falha na administração de algum medicamento, reconheça essa predisposição do ambiente de trabalho de vocês e busquem corrigir isso, de maneira que cada um, né, de vocês, de nós como profissionais, não sejamos vítimas de uma administração errada de medicamento. Certo, gente? Então, fica aí essa abordagem sobre segurança na administração de medicamentos. Tenha práticas seguras para administrar medicamentos. Bons estudos, até a próxima.